Gostaria de ler uns versículos. Primeiramente, 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 1 em diante. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Essa noite aqui, mais uma vez, a gente vai anunciar o Evangelho, e esse Evangelho aqui que Paulo está falando, é o Evangelho que Paulo pregava, que Paulo anunciava, ainda é o mesmo Evangelho, é o Evangelho da graça de Deus. Versículo 3, que eu primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este Evangelho, essas boas notícias que Paulo pregava, ainda está sendo anunciada. Por misericórdia de Deus, ainda está sendo anunciado. E o que Paulo pregava, que Evangelho Paulo pregava, ele pregava Cristo. Cristo crucificado por causa dos nossos pecados. Por causa dos pecados de cada um que está aqui, por causa dos meus pecados. Que Cristo teve que ir até a cruz para pagar pelos nossos pecados, por aquilo que nós merecíamos. E que Deus aceitou essa obra perfeita em seu Filho, e ele ressuscitou seu Filho. E Paulo fala sempre nesses dois versículos, no 3 e no 4, no final, ele fala segundo as Escrituras. Então, quando anunciamos a palavra de Deus, o Evangelho da salvação que está em Cristo, não sou eu que estou dizendo que Cristo morreu por nossos pecados. Deus está falando pela Escritura, por sua palavra. A Bíblia hoje é a palavra de Deus. Nos pregamos o Evangelho. Esse Evangelho da salvação é segundo as Escrituras, segundo o que Deus falou. E é o Evangelho que Paulo pregava, é segundo as Escrituras. Lê mais uns versículos, lá em Lucas. É esse Evangelho que eu quero anunciar. Que Cristo morreu por nossos pecados e que foi ressuscitado, está à destra de Deus hoje, vivo. Lê Lucas capítulo 24.
versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram o Senhor Jesus. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo seus vestidos, lançaram sortes. Lê o versículo 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados. No versículo aqui de Lucas 44, 45, essas 3 horas de trevas, anteriormente, nós não vamos ler todo o capítulo, ele foi maltratado, cuspiram no Senhor Jesus, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça, foi esbofeteado, foi maltratado, foi feito escárnio, né, perante o povo. Agora aqui nessas 3 horas de trevas que se passou sobre toda a terra, aqui nessas 3 horas do meio-dia, às 3 horas da tarde, foi o momento em que Deus depositou todo o juízo que nós merecíamos por nossos pecados, cada um de nós aqui, por causa do pecado e dos pecados, ele depositou no seu Filho, em Cristo Jesus. Essas 3 horas aqui. Ele nunca, vamos falar assim, né, ficou um instante longe de Deus, da presença do Pai. Nessas 3 horas aqui ele foi desamparado. Desamparado. Isso tudo por causa do pecado, dos nossos pecados, que nós merecíamos. Ele pagou aqui, ó, nessas 3 horas de trevas, ele sofreu o justo juízo de Deus por causa do pecado e dos pecados de cada um aqui nessa sala. E então foi essas 3 horas aqui, nós não podemos nem imaginar o que foi que o Senhor teve que passar, que pagar, né? A gente fala, se a gente, como pecador, conseguimos às vezes nem erguer os olhos para o céu para falar com Deus. Imagine receber um juízo por um pecado, não tem nem como saber o que é isso, né? E nessas 3 horas, o Filho de Deus teve que ser desamparado por Deus. Acabou por aqui? Que Paulo pregava, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. O que mais ele falou? E que foi sepultado e ressuscitou. Nós vamos ler aqui que ele ressuscitou. Deus aceitou a obra de Cristo na cruz. Vamos ler capítulo 24, do 1 em diante. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu
que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras. O Senhor ressuscitou. Ele não ficou morto. Deus aceitou essa obra. Olha que maravilhoso, né? Ele ressuscitou. Esse é o Evangelho. Que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Essa obra foi aceita. Ressuscitou, está à direita de Deus hoje. Eu gostaria de ler um trecho, vai ser um pouquinho demorado, mas para a gente entender um pouquinho aqui, de dois discípulos no caminho de Emaús, do versículo 13, do capítulo 24 em diante também. Dois de seus discípulos. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: aos que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Esses 2 indo nesse caminho, né? Tristes, que o Cristo, o Messias deles, tinha sido crucificado, o que ia livrar Israel, né? Tinha sido crucificado. Seus corações tristes aqui, ó. E o Senhor mesmo se põe do lado deles assim, e vai caminhando junto e vai conversando com eles. Seus olhos como que se fechados, né? Não entendendo nada. O Senhor mesmo indo do lado deles começa a conversar, perguntar: o que aconteceu? Achamos que era esse que ia remir Israel, né? Elas falam: algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais foram ao sepulcro, e falou que ele não estava mais lá. Eles tristes. O Senhor
vai do lado deles e começa a conversar. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai abrir, vamos falar assim, né, as escrituras e mostrar para eles ele, o Senhor mesmo. Vamos continuar lendo. Versículo 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. O Senhor Jesus fala para esses dois aqui, olha, nécios, tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Eles estavam com o Senhor falava com eles, tinha os profetas. Começou por Moisés, o Senhor falando, ó, explicava o que dele se achava, e que convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Convinha que Cristo morresse para salvar não só a nação de Israel, mas agora todos os gentios. E ele mostra o que dele, do Senhor Jesus, de Cristo, estava escrito em todas as Escrituras para eles. Paulo falou, né? Falava, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Crucificado, sepultado, segundo as Escrituras. Ressuscitado, segundo as Escrituras. O Senhor se apresenta perante eles aqui e fala tudo que estava falando dele, o que havia de acontecer e aconteceu, segundo as Escrituras. Seus olhos como fechados. Semana passada o irmão pregou aqui sobre um cego de nascença. O Senhor abriu os olhos de um cego de nascença. Agora esses homens no caminho, seus olhos como que se fechados também, o Senhor vai abrir as Escrituras e vai mostrar para eles. Vou ler, mas continuar aqui a leitura. E chegaram, versículo 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Olha que maravilhoso. Seus olhos estavam fechados, agora foram abertos os olhos e conheceram o Senhor. Talvez você nessa sala aqui seja cristão, conheça um pouco da palavra e os seus olhos ainda estejam fechados para Cristo. Para Cristo. Ele quer que você abra os olhos para ver Cristo, para ver que Ele morreu por você, que ressuscitou, está vivo e que Ele morreu por você. Segundo as Escrituras. Talvez você, cristão, ande aqui neste mundo e não conheça isso. Os discípulos aqui andaram com o Senhor, olha só. Tinha as Escrituras, os oráculos de Deus,
e os seus olhos estavam fechados. E ele pega a palavra, abre, olha, convinha que Cristo morresse. Convinha que Cristo morresse. Aí vai até a casa, eles são chamados, ele entra para comer com eles, na casa deles aqui, né? Perdão, né? Não sei se é na casa aqui, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Na casa, né, irmão? Na casa deles. Convida ele para entrar agora, o Senhor. Come junto. Ele ressuscitado já. Um corpo físico, ele comeu junto já com eles aqui, ó. Que maravilhoso. E os seus olhos são abertos. Agora eles veem o Senhor. O Senhor Jesus. Cristo. E eles falam ainda mais, olha, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras. Quando você lê a palavra de Deus, arde o seu coração. Cristo está falando para você que Ele morreu por você. E que Ele está à direita de Deus hoje. Que Ele foi preparar um lar celestial para cada um de nós. Agora vai acontecer a mesma coisa com os discípulos aqui. Continuar lendo, versículo 36 em diante. Ó. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Apareceu para os dois no caminho de Emaús, agora se apresenta no meio dos discípulos, um lugar que estava fechado, eles estavam com medo dos judeus. Ele se apresenta no meio dos discípulos, eles achavam que era um fantasma. E o Senhor fala: vede as minhas mãos, os meus pés, meu lado ferido, sou eu. Sou eu, ressuscitei. Eles não crendo por causa da alegria ainda. Tende o que comer? Agora o Senhor come com eles, olha só. Um homem ressuscitado. Primeiro homem ressuscitado. Depois de realizar aquela obra maravilhosa, estranha aos nossos olhos na cruz, Deus depositar o juízo da nossa ira, da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Aquela obra estranha, ele é ressuscitado, um homem agora aqui, ó, ressuscitado, com as suas mãos feridas, marcadas, com seus pés, com o seu lado ferido, ele come com os discípulos. Um homem ressuscitado. Versículo 44. E disse-lhes:
São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Segundo as Escrituras. Hoje é maravilhoso a gente entender isso, né? Que de Gênesis até Apocalipse fala de Cristo. Os judeus tinham os oráculos e falava do Senhor. Falava que ele precisava padecer. E agora são abertos, vamos falar assim, os olhos dos discípulos, eles compreendem e vê o Senhor ressuscitado. Esse é o evangelho que Paulo pregava. Esse é o evangelho que Paulo anunciava. Se nós olharmos em Atos, todas as cartas praticamente de Paulo, ele fala de Cristo crucificado, morto pelos nossos pecados e ressuscitado. Ressuscitado. E versículo 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. A obra está pronta, perfeita. Não tem mais nada que o homem possa fazer ou queira fazer para Deus, a não ser aceitar isso que já foi feito por meio de Cristo. Que Deus pede que se arrependam e creiam em Cristo como seu Salvador. Arrependam dos seus pecados e vá a Cristo. Ele quer comer na sua casa com você. O Senhor Jesus quer comer com você na sua casa ainda essa noite. Amanhã, como cantamos, pode ser muito tarde. Hoje Cristo vos quer libertar. E isso é maravilhoso, né? Pensarmos que nós não temos parte nenhuma nisso aqui, nessa obra, a não ser os nossos pecados. Os nossos pecados. É a única parte que o homem pode entrar assim e falar, ó Deus, é os pecados que são perdoados se você crê em Cristo como seu Salvador. Vejamos, olha, o Senhor ressuscitou. Apareceu aos 2, aos 12, depois a Paulo como um abortivo. Mostrou seus lados feridos, seu lado ferido, suas mãos feridas, comeu com eles. Olha, e isso quem diz é a palavra de Deus, é Deus falando para a gente. Não sou eu, esse pobre pecador, falando aqui, é a Escritura que fala. Olha só que maravilhoso, Escritura, palavra de Deus falando. Arrependa, creia em Cristo como seu Salvador, que Ele fez toda a obra. Você não precisa fazer mais nada. Vá a Cristo hoje mesmo. Tem outro hino que nós cantamos que fala tal como estás, não é? Vai a Cristo hoje tal como você está. Não espere que você vá melhorar. Eu vou quitar meu carro primeiro, conseguir uma casa primeiro, eu tenho que estudar primeiro, depois eu penso nisso. Não, hoje, agora é o dia da salvação. Vai a Cristo hoje. Não espere para amanhã. Pode ser que daqui a pouco não dá mais tempo. O homem pensa nisso, deixa eu melhorar um pouquinho que eu sou de me limpar um pouquinho, vai que depois eu vou para o Senhor, vou a Cristo, vou a Deus. Não, vá hoje
como você está. Vai a Cristo como você está. Não espere você querer conseguir, vou estudar, vou trabalhar primeiro, conquistar um bom emprego, um status na minha empresa onde eu trabalho, formar uma família. Vai a Cristo hoje. Vou voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Mais uma vez, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse evangelho que Paulo pregava é o que nós anunciamos hoje ainda, o evangelho da graça. Esse evangelho vai terminar, esse evangelho da graça, esse período da graça de Deus vai terminar. Vamos ler um versículo aqui mesmo em 1 Coríntios 15, versículo 51. 15, 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Num momento, num abrir e piscar dos olhos, vai acontecer o chamado de arrebatamento. Arrebatamento, onde Cristo vem buscar a sua igreja, buscar a sua noiva para estar com ele nos céus. É no momento, num abrir e piscar dos olhos. Não sabemos quando vai acontecer. Piscou, aconteceu. Vai ter chance para você escutar o evangelho da graça de novo? Não vai ter chance mais. Esse evangelho está sendo anunciado agora. O momento que o Senhor voltar para buscar a sua igreja primeiro, esse num piscar dos olhos, aí acaba. Acaba, não vai ser mais anunciado. Esse evangelho que Paulo pregava, que Pedro pregou, e os outros, acaba. Aí acaba. Hoje ainda está sendo anunciado. Todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador vai ser tirado daqui. No momento, num abrir e piscar dos olhos. E vai estar com ele onde ele está hoje, no céu. Junto com o Senhor, ele é como nosso noivo. Isso que eu estava falando, né? Vai a Cristo hoje. Amanhã pode ser tarde. O Senhor pode ter voltado buscar a sua noiva, sua igreja, e você talvez não faça parte dela. Vai ser deixado para trás. E vai ter um momento aqui nesse mundo de grande tribulação, por qual o mundo vai passar, e a noiva de Cristo vai estar com ele já. Então não vos demoreis, vá a Cristo hoje. Esse evangelho vai terminar, vai ter um fim, num momento, num abrir e fechar dos olhos, esse evangelho que anunciamos hoje. Então, esse evangelho que eu gostaria de estar anunciando hoje, que Cristo morreu. Vamos ler aqui, por nossos pecados.
foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Se o Senhor não voltar hoje e um de nós vier a morrer, ou a palavra que Paulo descreve, que nós dormimos, né? Quem crê em Cristo dorme. Num momento e abrir, no momento, piscar de olhos, né? Seremos ressuscitados. Isso está escrito aqui. Pois se tiverem um tempo, leia esse capítulo 15 aqui, vai tratar da ressurreição. Então, se nós morrermos hoje, o Senhor não voltar e morrermos, se cremos no Senhor Jesus, Ele vai nos ressuscitar. Estaremos com Ele já, mas os nossos corpos aqui, nosso corpo aqui. Então, meus amigos, não demore para ter esse encontro com o Senhor, com Cristo, com o Salvador do mundo. Este que morreu, pagou por nossos pecados, ressuscitou, está à direita de Deus hoje. Este é o Salvador. Esse é o Redentor. O único. Não há nenhum outro. Então, se você não crê em Cristo como seu Salvador e não conhece a Cristo ainda, faça isso hoje. Deixe Ele abrir os seus olhos para você ver Ele como seu Salvador. Faça isso hoje. Era isso, meus amigos. Espero que vocês aceitem o Senhor Jesus como seu Salvador. Faça isso hoje ainda. Não vos demoreis. Tem um tempinho, se algum irmão quiser sugerir algum hino para cantar aí, eu agradeço. No 42. No número 42. Me quis salvar do meu pecado, me salvar por sua graça singular. Jesus me levantou da perdição, me levantou por sua mão, me levantou com santo amor, meu Salvador, da perdição me levantou, ferido por pecado meu, para me salvar, Jesus morreu, por Ele salvo já sou eu, Jesus me levantou, da perdição me levantou, por sua mão me levantou, com santo amor, meu Salvador, da perdição me levantou, por Ele sempre viverei, pertenço agora à sua grei, com alegria o louvarei, porque me levantou, da perdição me levantou, por sua mão me levantou, com santo amor, meu Salvador, da perdição me levantou. Dá graças. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Pai, por teu grande amor por nós. Te damos graças, Pai, porque
deste o bem mais precioso que tinha, teu próprio Filho amado. Enviaste ele, Pai, aqui neste mundo, e ele, levantado numa cruz, ter tomado todo o juízo, Pai, por causa dos nossos pecados, tu derramaste em teu Filho. Te agradecemos, Pai, por tão grande amor. E, Senhor Jesus, quão gratos somos por teres vindo buscar e salvar o perdido, e ali na cruz ter sofrido por nós, ter pago os nossos pecados de uma vez por todas. Te agradecemos, Senhor Jesus. Agradecemos por saber que está vivo, foi ressuscitado, está à direita de Deus hoje, ainda aguardando aquele momento, até o último pecador se salvar e estarmos contigo para sempre no lar celestial. Agradecemos mais uma vez por esse privilégio de anunciarmos esse evangelho da salvação, evangelho da graça. Agradecemos e pedimos por cada um aqui nessa sala, aqueles que ainda não creem em Ti, Senhor, possa estar fazendo ainda hoje. Possa estar abrindo os olhos e eles possam estar vendo a Ti como seu Salvador, convidando a Ti para entrar na sua casa e ceiar com eles. Te agradecemos. Pedimos ainda pelo retorno aos nossos lares, que nos guarde e nos livre de todo mal e perigo. No Teu nome bendito, Senhor Jesus, que Te damos graças e pedimos. Amém.